Olá, pessoal! Esta é a aula 12A de análise multivariada e aprendizado não supervisionado. Hoje eu vou falar da técnica análise de correspondência, que é uma técnica usada para compreender a associação entre variáveis qualitativas, né? Então, em geral, são variáveis categóricas e a gente quer, então, de alguma forma representar, compreender como são associadas essas variáveis, tá? Esse material foi produzido com base no livro do Johnson e Wickern e também no livro da Sueli Mingotti. Bem, então, o objetivo da análise de correspondência é ter um procedimento gráfico para representar associações em uma tabela de frequências ou de contagens, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com tabela de contingências, com I linhas e J colunas, e aí os gráficos vão ter I pontos correspondentes às linhas e J pontos correspondentes às colunas. No exemplo que eu vou falar aqui nessa primeira aula, a gente tem duas variáveis categóricas, mas a gente poderia ter eventualmente um número maior de variáveis categóricas e querer entender, né, como que elas estão associadas. Então, o primeiro exemplo de motivação é o seguinte: a tabela a seguir contém frequências de J tipos de cerâmica encontrados em 7 sítios arqueológicos no sudeste dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma tabela 2x2, né, uma tabela de dupla entrada aqui. Então, aqui eu tenho os tipos de cerâmica e aqui eu tenho o sítio arqueológico, tá? Então, o sítio arqueológico vai de P0 até P6. E os tipos de cerâmica são A, B, C e D, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela de dupla entrada, aqui eu tenho as contagens, né, dos tipos de cerâmica que foram encontrados em cada um desses sítios arqueológicos. Aqui a gente tem as contagens marginais, né, então aqui do sítio arqueológico e aqui do tipo de cerâmica, tá? E o total de observações é 781. Tá? Então, aqui no meio a gente tem o que a gente vai chamar de matriz X, né? Que é a matriz de contagens aqui. E, bem, como são vários tipos, vários sítios arqueológicos, então a primeira coisa que a gente pensa é como que eu posso representar graficamente uma tabela dessas, né? Então, uma das formas é fazer esse gráfico aqui, que é o gráfico de mosaico, tá? Então, aqui, ó, a gente tem os tamanhos dos retângulos de acordo com o número de observações de cada parzinho, tá? Então, aqui, ó, a gente tem do tipo A com o primeiro sítio arqueológico, tipo B com o primeiro sítio, tipo C com o primeiro sítio arqueológico e do tipo D com o primeiro sítio arqueológico. Então, você vê que aqui, no primeiro sítio arqueológico, o tipo mais frequente encontrado foi o D. No segundo sítio arqueológico, que é representado pelo P1, o primeiro tipo de cerâmica foi o mais encontrado, tá? Você vê que aqui o retângulo ele tá mais largo, né? Então, esse primeiro retângulo aqui representa esse parzinho P1 e A, tá? E assim por diante. Se a gente olhar para as alturas desses retângulos, né? Então, a gente vê que eu tenho mais observações no sítio arqueológico P6, tá? Que é o 7º sítio arqueológico. Você vê que o retângulo dele ele é mais alto, tá? E o maior retângulo aqui é esse que corresponde ao P6 e ao tipo C de cerâmica. Se a gente voltar na tabela, essa é essa observação aqui, 169. Então, esse gráfico de mosaico aqui, ele é uma forma de representar a tabela de contingência ou tabela de dupla entrada. Bom, então, vamos chamar aquela matrizinha do miolinho, né? Que são as observações, o número, né, a frequência observada, essa matriz aqui, ó, vamos chamar ela de X, tá? Então, X é a matriz correspondente à tabela I por J, com frequências X e J. Considere que I é maior do que J, tá? E que X é de posto completo. Se o I não for maior do que J, então você pode transpor a sua matriz e deixar sempre o número de linhas maior do que o número de colunas. É assim que a gente costuma fazer, tá? Se o N é o total de frequências da matriz de dados X, primeiro nós construímos essa matriz de proporções,
que seria, então, o meu P, né, minha matriz P, que é o P e J, em que cada P e J vai ser o X e J dividido por N, tá? Ou matricialmente, você vai pegar a matriz X e vai dividir cada elemento por N. O N no nosso conjunto de dados é 781. E a P vai ser chamada de matriz de correspondência. Então, no exemplo de motivação, a gente tem a matriz X, né, que é aquela matriz do miolinho da tabela de dupla entrada, e P é a matriz X dividida por 781, tá? Então, aqui a gente tem as frequências, né, que a gente observou de cada uma dessas combinações de tipo de cerâmica e sítio arqueológico. Depois, defina os vetores de somas das linhas e das colunas como R e C, tá? Então, se fosse na nossa matriz X, o R seria esse vetor aqui, e C seria isso daqui, só que como uma coluna, tá? Então, o R tem dimensão 7 por 1 e o C tem dimensão 4 por 1. Só que em vez de pegar a matriz X para fazer isso, a gente pega a matriz P, tá? Então, aqui, ó, o R, a gente vai ter os elementos R1 até RI grande, e C, a gente vai ter os elementos C1 até CJ grande, tá? O RI vai ser a soma em J, para J de 1 até J grande, de P e J, que é a soma para J de 1 até J grande de X e J dividido por N. E, por outro lado, o CJ vai ser a soma em I do P e J, que vai ser a soma em I de X e J dividido por N. Então, aqui a gente fixa o J e faz a soma em I. Desses vetores R e C, a gente vai definir matrizes, que são as matrizes diagonais, com os elementos de R e C na diagonal principal. Então, DR é a matriz diagonal dos elementos de R, DC é a matriz diagonal dos elementos de C, tá? Então, essa DR, ela é uma matriz no problema 7 por 7 e DC no nosso problema é uma matriz 4 por 4. Então, no exemplo, o vetor R, né, esse vetor aqui, que é o vetor das somas, né, por linhas, só que da matriz P, e C é o vetor coluna das somas por colunas, só que da matriz P. Se a gente quiser escrever matricialmente R e C a partir da matriz P, a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Então, R vai ser P, que multiplica um vetor de uns de dimensão J. E C vai ser P transposto vezes um vetor de uns de dimensão I. Daí, D de R é a diagonal dos elementos de R, DC é a diagonal dos elementos de C. E, além disso, a gente vai definir também as matrizes raiz quadrada aqui, né? Então, DR elevado a meio e DC elevado a meio, como as diagonais dos elementos raiz de R e dos elementos raiz de C. Bem, a análise de correspondência pode ser formulada como um problema de mínimos quadrados para selecionar uma matriz P-chapéu, que é uma matriz com elementos P e J-chapéu, para minimizar essa soma aqui. Tá? Então, vamos ver o que tem nessa soma. Essa soma em I e em J, do P e J menos P e J chapéu ao quadrado, dividido pelo iésimo elemento de R, vezes o jésimo elemento de C. Matricialmente, isso daqui é o traço desse produto aqui. Então, DR a menos meio, P menos P chapéu, DC a menos meio, DR a menos meio, P menos P chapéu, DC a menos meio transposto. Tá? Então, se a gente fizer esse produto aqui e depois tomar o traço dele, a gente vai ter justamente essa soma aqui, tá? Já que P e J menos P e J chapéu dividido por raiz de RI e CJ é o iésimo elemento
dessa matriz aqui, ó, tá? Então, a gente fazendo isso daqui ao quadrado, né? É a mesma coisa de a gente obter o elemento correspondente dessa matriz vezes essa matriz transposta, tá? Só que daí depois a gente vai, então, fazer esse produto e pegar o traço para a gente obter essa soma aqui. Bem, para fazer a análise de correspondência, a gente vai usar a técnica de decomposição em valores singulares de uma matriz. Eu acredito que a maioria de vocês conhece essa decomposição, mas a gente vai falar rapidamente aqui do que se trata. Então, para uma matriz A de dimensão P por Q, né, vamos supor que P é maior do que Q sem perda de generalidade. Se não for, a gente pode transpor a matriz, tá? Então, a decomposição em valores singulares de A é dada dessa forma aqui, né? Então, A é igual a U lambda vezes V transposto. A lambda vai ser uma matriz retangular diagonal P por Q, né? Notem que ela não é quadrada, tá? Só que ela vai ter os autovalores de A transposto A na diagonal principal da submatriz Q por Q de lambda e 0 no restante das entradas. U é uma matriz P por P, então U é uma matriz quadrada que contém os autovetores da matriz A transposta em suas colunas. V é uma matriz Q por Q, então também é uma matriz quadrada que contém os autovetores da matriz A transposta A em suas colunas, tá? Então essa daqui é a decomposição SVD da matriz A. Para quem quiser dar uma olhada em uma referência rápida aqui para decomposição em valores singulares, SVD, eu deixo essa página aqui do SVD na Wikipedia, tá? Então, vocês podem dar uma olhada, claro que tem outras referências, né? Tem livros que vocês podem consultar, mas essa daqui contém o que a gente precisa basicamente para essa aula. Bem, a gente tem um resultado aqui que diz que o termo R vezes C transposto é comum para aproximar P chapéu. Não importa qual a matriz P I por J, tá? Então, onde que apareceu essa P chapéu aqui? No slide 10, aparece essa P chapéu aqui dentro, tá? E a gente quer justamente minimizar essa quantidade estrela. Então, esse resultado, ele diz que o termo RC transposto é comum para aproximar a P chapéu, não importa qual a matriz P I por J. Uma aproximação de posto reduzido para P, que minimiza aquela soma de quadrados estrela, é dada dessa forma aqui. Soma para K de 1 até S, de lambda K til, vezes essa matriz aqui, DR a menos meio, UK til, que multiplica essa matriz aqui transposta, DC a menos meio, VK til. Só que essa quantidade aqui, ela pode ser reescrita como RC transposto mais a soma para K de 2 até S, tá? Quem que é R e C? Então, R é um vetor coluna e C também é um vetor coluna, só que o C transposto é um vetor linha. Então, R vezes C transposto é uma matriz, tá? Esses lambda K til que aparecem aqui e o K til e VK til são os valores singulares. Então, o lambda K til são os valores singulares. O K til e VK til são os vetores singulares correspondentes dessa matriz aqui, DR menos meio, P, DC a menos meio. E além disso, esse resultado dá para a gente qual é o valor mínimo de estrela, que é a soma para K de S mais 1 até J de lambda K til ao quadrado. Bem, quem é essa S aqui que a gente está colocando nessa soma? Ela vai ser justamente a ordem dessa aproximação aqui, né? Então, vai ser o posto da P aproximada, tá? E aí a gente faz o restante dessa soma aqui, né? Então, aqui, ó, essa soma, ela poderia ir de K1 até J,
lembrando que J é a menor das dimensões da matriz X, tá? Então, aqui a gente faz uma aproximação para P, de posto reduzido de ordem S, e o S ele vai ser menor do que J, tá? E aí o valor mínimo de estrela, que era aquela soma, né, que a gente queria minimizar, ele vai ser justamente a soma para cá de S mais 1 até o J, de lambda K til ao quadrado, tá? Então, esse resultado aqui dá essa aproximação para a gente e diz qual que é o valor mínimo de estrela. Bem, no exemplo, se a gente pegar o vetor R e o vetor C e fizer R vezes C transposto, a gente vai obter essa matriz aqui. Daí, a aproximação de posto reduzido, agora K, então a gente vai truncar a soma em K. E esse K, claro, ele tem que ser maior do que 1, tá? Então, a aproximação de posto reduzido K para P menos RC transposto vai ser essa soma para Kzinho de 1 até K grande de lambda K dr a meio vezes o K, dc a meio vezes VK transposto, em que lambda K são os valores singulares e o K e VK são os vetores singulares correspondentes da matriz dr a menos meio, P menos RC transposto, dc elevado a menos meio. Aqui, o lambda K é o lambda til K mais 1, o K é o U til K mais 1 e VK é o V til K mais 1 para K de 1 até J menos 1. Se vocês quiserem ver a prova, ela está lá no livro do Johnson, na página 720. Uma observação aqui é que essas matrizes, que na verdade são vetores, né? Porque é dr a meio vezes UK, então isso daqui é uma matriz quadrada, só que esse daqui é um vetor. Então, se a gente fizer esse produto aqui, fica um vetor. E dc a meio vezes VK, que aparecem nessa soma aqui, eles não precisam ter norma 1. Mas a gente fixa, geralmente, o K transposto o K, como 1, ou seja, os vetores singulares têm norma 1, tá? Então, é o UK transposto vezes o K, que é igual a 1. E aí, quem que é o UK transposto? Então, o UK transposto é o U til K mais 1 transposto, né? E esse UK til, ele é um vetor singular dessa matriz aqui. Tá? Então, são os vetores singulares que a gente fixa como tendo norma 1. Bem, daí considere essa matriz aqui, né? Que é a P til, que é a P menos RC transposto. Decompondo a matriz P til em valores singulares, a gente tem isso daqui. Então, a gente tem uma matriz A vezes uma lambda vezes B transposto. A vai ser dr a meio vezes U. B vai ser dc a meio vezes V. Lambda contém os autovalores de P til transposto P til, ordenados de forma decrescente. U contém os autovetores de P til transposto. V contém os autovetores de P til transposto P til. Então, a gente faz uma decomposição em valores singulares dessa P til, que é o quê? É a matriz observada menos essa aproximação aqui RC transposto. E daí, na prática, como que a gente usa, então? A gente vai obter as coordenadas principais das linhas e das colunas. As coordenadas principais das linhas da matriz P til, elas são definidas por dr a menos 1, que multiplica A, que multiplica lambda. Isso eu vou chamar de y, tá? E as coordenadas principais das linhas da matriz P til são definidas como dc a menos 1 vezes B vezes lambda. E essas coordenadas principais das linhas a gente vai chamar de z, tá? E são esses y e z que a gente vai botar num gráfico, né, para entender as relações entre as variáveis
que estão representadas lá na minha tabela de contingências, tá? Então, é comum considerar apenas as duas primeiras coordenadas principais para representar a associação entre as quantidades originais nas linhas e nas colunas da tabela de contingências ou na matriz de dados, tá? Tem uma quantidade que é chamada de inércia total, que é a variação total existente nos dados, que é representada por soma de Kzinho de 1 até K grande, de lambda K ao quadrado, tá? E aí, ela está relacionada com a estatística Q quadrado, né? Que é da seguinte forma, então, vocês devem ter visto lá no curso de estatística básica, né? Ou talvez na análise de dados categorizados, que a estatística Q quadrado, se a gente pegar ela e dividir por N, então a gente vai ter 1 sobre N, dessa quantidade aqui, soma em J, soma em I, soma em J, de N e J menos E e J ao quadrado dividido por E e J. Então, esse N e J é a frequência observada na linha I e na linha J, e E e J é a frequência esperada correspondente. Tá? Então, lá no curso de estatística básica, a gente costuma falar do teste Q quadrado. O que ele fala, né, pra gente? Geralmente fala da associação entre as variáveis que estão representadas em uma tabela de dupla entrada, né? E aí, se o valor da estatística for muito grande, a gente rejeita, né? Então, claro, você vai comparar com o quantil de uma Q quadrado, né? E aí, se o valor da estatística for muito grande, a gente rejeita a independência entre as variáveis, tá? Então, a gente assume que existe associação entre as variáveis qualitativas que estão representadas na tabela de contingência. Bem, como que é a representação da análise de correspondência? Então, o gráfico resultante vai ser esse gráfico aqui, tá? Nesse gráfico, a gente está representando as coordenadas principais das linhas e das colunas. Então, em azul, a gente representa os sítios arqueológicos. E em vermelho, a gente representa os tipos de cerâmica, tá? E como que a gente interpreta esse gráfico? Aqui, o tipo de cerâmica A, ele está mais fortemente associado com os sítios arqueológicos P1, P2 e P3. Por quê? Porque é a menor distância que a gente tem aqui dos sítios arqueológicos para o tipo de cerâmica A, tá? O tipo de cerâmica B, ele está mais fortemente associado aos sítios arqueológicos P4 e P5. O sítio arqueológico C está mais associado com o sítio arqueológico P6. E o tipo de cerâmica D está mais fortemente associado com o sítio arqueológico P0, tá? Nos próximos vídeos, a gente vai ver algumas aplicações de análise de correspondência e também as interpretações, tá? Nesse caso aqui, a gente tem duas variáveis categóricas, né? Nesse exemplo que a gente falou nesse vídeo. Então, tem o tipo de cerâmica e o sítio arqueológico. Mas a gente poderia ter, eventualmente, mais variáveis categóricas na nossa base de dados, tá? Nesse caso aqui, para cada cor, a gente representaria uma variável categórica, tá? Então, aqui a gente está com azul, né, bolinha para os sítios arqueológicos e triângulo e vermelho para os tipos de cerâmica. A gente poderia ter mais alguma variável que a gente poderia representar, por exemplo, como um quadradinho na cor verde, e aí seria a terceira variável, por exemplo, e assim por diante, tá bom? Até mais, então!